Oi! Hoje a resenha do livro Traz Teu Amor Pra Mim e Outros Contos, de Charles Bukowski, com ilustrações de Robert Crumb, o que dá um certo tempero a mais para essas pequenas histórias aqui contidas. Todo mundo que começa nessa mania de ler sempre tem um pequeno dilema logo no começo, né? Exatamente o que ler, né? Claro, a gente sempre apela primeiro, inicialmente, aos livros da modinha, com certeza, e também, num segundo momento, ou antes, né, dependendo do tipo de pessoa, né, já parte logo para os clássicos. Mas também tem aquela coisa de, e os autores? Em termos de autores, a gente pode começar a ler um ou outro, não exatamente obras espalhadas aqui e ali. E sempre também, claro, a gente vai pela fama dos cidadãos, ou também quando eles já se tornaram grandes clássicos da literatura mundial. Mas também há aqueles escritores que são tidos como malditos. Às vezes a gente não conhece as obras em si deles, mas a gente conhece a fama. Ou seja, né, a gente conhece mais a pessoa em si do que o que foi que eles escreveram mesmo. Né? Por exemplo, só para citar um exemplo, é Ernest Hemingway e também o Charles Bukowski. Eu sempre ficava na dúvida, né? Por onde então começar? Pelo Sr. Bukowski, né? Mas, como eu sempre digo, e eu valorizo muito aqui no Matado de Livros, né? Uma boa maneira a gente conhecer um escritor é não indo logo atrás dos seus romances, mas pegando um conto aqui e ali. E claro, né? Obviamente, eu fui para uma coletânea do Charles Bukowski para começar a entender como é a escrita dele, qual o seu jeito de narrar as suas histórias. Eu acabei pegando esta coletânea aqui de contos, que é até pequena, só 3 histórias, bem curtinhas, justamente, claro, pelo atrativo que há aqui nesta edição, que são os desenhos do Robert Crumb, outro sujeito que, assim como o Charles Bukowski, é daqueles autores meio renegados, da contracultura norte-americana. Sim, também tem um peso em cima do desenhista, assim tanto quanto do escritor. Ou seja, na verdade foi uma grande união de valores aqui nessas histórias. Aliás, é até comentado aqui na 4ª capa do livro que, sabe-se que Charles Bukowski e Robert Crumb, cronistas complementares da vida e dos pesadelos das dobras mais incômodas da sociedade, viram-se apenas uma vez e que manifestaram admiração e respeito mútuos. Ou seja, eles nem eram amigos, para você ter uma ideia, né? Mas de qualquer forma, casa uma coisa com a outra, sim? O traço do Robert Crumb é sensacional. De vez em quando aqui no vídeo vai aparecer um trechinho de algumas das ilustrações que estão contidas aqui dentro, como por exemplo essa da capa, né, que é sensacional. Uma coisa de impacto, né? Esse traço do Crumb realmente chama muita atenção. Bom, enfim, aqui nessa coletânea aqui de apenas 3 histórias estão contidas Traz Teu Amor Pra Mim, que dá nome ao livro, Não Tem Negócio, e por fim, Babá Contra Aquela Cortina, que é um dos que eu achei melhores aqui. E claro, né, todos os contos aqui presentes nessa coletânea foram resenhados individualmente no projeto Contos do Meio-Dia, que é um dos carros-chefe aqui do Matado de Livros. Deixo o link aqui em cima para você poder conferir cada uma dessas resenhas e, claro, também já conhecer todos os outros contos que já foram resenhados aqui nesse ano de 2019. É a 2ª edição desse projeto e só agora já temos para lá de 15 contos já resenhados somente esse ano. Ano passado, por exemplo, vou deixar o link aqui também para você dar uma conferida, tem 180 contos para vocês verem lá que eu comecei a fazer alguns comentários breves, sempre naquela de tentar você sem ficar instigado a ler essas histórias, sem dar muitos spoilers, claro. Como aqui também nesse vídeo resenha, que eu não vou dar grandes detalhes das histórias não. Mas, de qualquer forma, nessas 3 histórias aqui, dá assim para ter um apanhado do que é o Charles Bukowski, da sua maneira de narrar, da sua brutalidade, assim, brutalidade não é em termos de violência, né? É que ele é seco, direto ao ponto, com palavreado um pouco chulo, às vezes, quando é preciso. Mas claro que a gente pode também perceber nessas histórias do Bukowski que é uma certa amargura, um jeito de viver fracassado, daquele loser, até típico americano, né? Um país onde tem grandes oportunidades, algumas pessoas realmente não conseguem nada, né? Viram perdedor por todo o resto da sua vida. Na verdade, a gente pode também traduzir como uma angústia de tentar viver com outra pessoa e não conseguir. Como, por exemplo, é o primeiro conto, né, que trata de um relacionamento de um casal, ou melhor, do fim do relacionamento, né, porque a mulher já está louca de pedra, internada numa clínica, e o marido tem que visitá-la de vez em quando.
É uma história bastante interessante, rapidinha, com um toque bastante cômico, para falar a verdade. Algo que eu pontuei bastante, fiz até um comentário a respeito disso lá no vídeo resenha. Olha lá no link que tá bacana o que eu comentei por lá. Fiz uma comparação com um autor nacional aqui também. Já na segunda história, onde temos um comediante, e ainda nesse tom de coisas engraçadas nesse texto, um cara que já não consegue mais fazer rir a sua plateia e tá meio que na hora dele se aposentar, porque vai vir outro em seu lugar. Aí a gente já começa a ter um tom diferente da história do do Bukowski, né? Que, se no primeiro texto, claro, já era um fim de um relacionamento, já tinha uma certa tristeza ali no ar. Mas nessa segunda história, aí sim fica mais característico, né? Que o lado perdedor do personagem fica mais evidente. E ele sabe que no fundo, ele não está fazendo nada de errado. As piadas deles não é que deixou de ser engraçado. O público talvez que ficou mais cretino, que é uma coisa que a gente pode até perceber nos dias de hoje aqui no nosso belo país. Onde fazer rir às vezes é motivo de processo, né? A gente tem que explicar a piada, não estava querendo ofender você não, só estava fazendo um comentário social aqui a respeito, não me processa não. É por aí, né? Mas enfim, voltando ao texto aqui. É um conto mais interessante, tem mais conteúdo ali no meio, né? Mas claro que no último e derradeiro conto aqui, que é até um pouco maior do que os outros, aí sim a gente vê uma tristeza maior ali daqueles personagens. Embora seja uma coisa meio de infância, de querer descobrir um pouco lá os rapazes, né, que se já são homens ou não. Embora ali já nesse terceiro texto seja algo mais episódico, mas mesmo assim dá para perceber que é uma coisa mais relacionada com o que o Bukowski escreve mesmo. Ele também tem um certo saudosismo, né? Aliás, na crítica também desse conto, eu fiz uma comparação também com outro autor nacional que também gosta de ser saudosista nas suas histórias, e até o momento particular dos dois contos, do autor nacional e do Bukowski, que meio que se assemelhava, eu juntei os dois e coloquei lá naquela crítica, a respeito justamente, né, do garoto adolescente ainda querendo virar homem. Ele vai até aquelas casas de luxúrias por aí, você sabe o que eu quero dizer, né? Enfim, as três histórias que eu vi aqui do Bukowski são bastante interessantes. E agora eu quero partir sim para um romance dele. Digamos que ele foi aprovado aqui no meu gosto. Eu achava até que ele seria mais sujo. Não foi o caso aqui, pelo menos nesses três contos que eu ia falar selecionei, não selecionei, né? Foi por acaso que eu acabei pegando essa edição. Claro, peguei mais por causa dos textos, dos desenhos do Robert Crumb, para ajudar, né, a decidir por essa edição. Mas eu quero ler agora esse que vai aparecer aqui do lado, que é o Misto Quente, um romance que tem um personagem lá, agora eu não me lembro mais o nome, é Chanovsky, coisa assim, né? Que é meio que um alter ego do Charlie Bukowski. No caso, o Misto Quente é um certo romance de formação. E com certeza a gente vai ter muito mais comentários a respeito da sociedade americana do que a gente já viu nesses três contos daqui. E justamente nesse último conto, né, que a gente vê que o Bukowski ele sempre vai dando suas pitadinhas, dando suas alfinetadas no comportamento das pessoas. Com certeza no romance isso será muito mais evidente. Agora uma coisa que talvez vocês já tenham reparado, ou não, né? A imagem aqui do lado está um pouco pequena, né? Mas acho que vocês talvez tenham percebido, né, que essa ilustração abaixo do título do livro, na verdade já apareceu aqui no vídeo. Sim, ela faz parte de um dos contos aqui dessa pequeníssima coletânea. E é justamente ela que dá título, Traz Teu Amor Pra Mim. É uma cena emblemática aqui desse conto. Eu não vou dizer para não estragar a surpresa do que se trata, mas é a mesma imagem. Como é que ela tá aqui no romance Misto Quente? Não tem nada a ver, ou tem, né? Vai ver que durante toda essa aventura lá do personagem alter ego do Charlie Bukowski, aconteceu outra situação de um casal estar rolando no chão e meio que brigando. Será que é isso? Por isso que usaram a mesma ilustração? Não sei. Só perguntando para a editora, acho que do Misto Quente é a LPM, né? Mas olha, eu já reparei também que em outros romances do Charlie Bukowski, eles usaram também algumas outras ilustrações do Crumb, que eu acho que continua, não tem nada a ver. Ou tem, né? De vez em quando, né? Pode ser que uma imagem serve para vários momentos. Como diz, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então a gente pode associar uma imagem a várias palavras diferentes de livros distintos. É uma coisa. E para fechar, dá para resumir exatamente na frase que está aqui na quarta capa do livro. Por mais que eu tenha que dizer alguma coisa, até já disse e vocês vão até concordar que está aqui também. Mas está escrito aqui, ó. Histórias de perdedores obcecados pela precariedade do trabalho, pelo álcool e pelo sexo, impedidos pela realidade de sair onde estão.
É exatamente isso que acontece nessas 3 histórias aqui dessa coletânea. Não tenho o que dizer a mais. É uma simplificação exata. Mesmo porque eu não posso dar nenhum detalhe dessas histórias, porque eu já não dei muito quando fiz as resenhas individuais. Se eu falar aqui, aí estraga de vez. De qualquer forma, sim, eu recomendo que vocês leiam esse pequeno livrinho aqui, que vale a pena. É uma boa iniciação de Charlie Bukowski. Foi aprovado para mim, com certeza vocês vão gostar também. E claro, por isso eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir essa edição aqui da Raposa Vermelha, Azul, Raposa Vermelha. E também o Misto Quente, que será o livro que eu vou ler em março, do Charles Bukowski. Eu já até comprei, já chegou o pacote, só falta fazer o unboxing. Então, se você puder também comprar já o livro e ler junto comigo e aproveitar a resenha, será bastante interessante aqui para o canal. E agora só falta fazer a avaliação geral aqui dessa coletânea. Levando em consideração as notas individuais que eu dei para cada um desses 3 contos, a média ficou em 3,5. Mas claro, quando eu faço a avaliação geral, eu posso subir um pouquinho a nota ou descer de acordo com uma visão assim distante, levando em consideração se todas as histórias estão homogêneas, se há um desenvolvimento entre aqui e ali, se metade foi boa, metade foi ruim. Afinal de contas, tudo no geral, as coisas podem receber uma outra nota. No caso aqui, eu vou levar em consideração também que tem a presença das ilustrações do Robert Crumb. Ajudou a melhorar esta pequena edição aqui. Portanto, em vez dos 3,5 que eu concordaria caso não tivesse as ilustrações, eu vou subir para 4, para marcar que sim, essa edição aqui vale a pena por causa também das ilustrações. Portanto, Traz Teu Amor para Mim e outros contos de Charles Bukowski com ilustrações de Robert Crumb, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, e agora é só esperar a próxima resenha aqui no Montado Livros, que vai acontecer provavelmente já na semana que vem, com algum título que eu ainda não sei qual que é, preciso escolher. Eu tenho muito livro aqui no Montado que eu já li e ainda não fiz resenha, preciso atualizar essas minhas vídeo resenhas. Enfim, tchau!